Deus existe? Esta é uma pergunta crucial que separa três grupos de pessoas do mundo. Ao longo da história, há aqueles que reconhecem a existência de uma mente inteligente no universo em si e sobre a própria existência da vida, da qual ela fecha os seus olhos e medita e sente Deus vivo e real dentro de si mesma. Há aquelas que ao longo da história têm dúvidas quanto ao funcionamento do universo e do próprio sentido da vida. Pessoas das quais muitas vezes seguem seus cotidianos, estagnadas aos sistemas da vida vazia que lhe doutrinaram, presas a dogmas, materialismo e a futilidades. E há um grupo em especial que nega todas as evidências, provas e coisas que mostram claramente a existência daquele que chamamos de Deus. Propõe o universo ter apenas surgido por um acaso e usam as leis universais conhecidas pela ciência, do qual muitas vezes passam esse conhecimento de maneira deturpada, visando o controle, pois a ignorância do povo dá poder aos senhores do mundo. Usam todo o conhecimento e tecnologia para explicar tudo, mas sem dar os créditos ao autor da vida. Escondem quem é Deus, o que é Deus e onde está Deus. Magnética Mente. A origem. Se um dia, ao andar por um campo e se deparar com um relógio, aquele relógio provaria uma coisa: a existência de um relojoeiro. Portanto, o design do universo testifica a existência de um desenhador inteligente. A existência de Deus se encontra em todas as culturas espalhadas pelo mundo. Para céticos, imaginam que Deus foi apenas fruto de suas mentes primitivas, mas há provas que o ser humano de antes possuía mais conhecimento em muitos aspectos que o ser humano de hoje. Mesmo nas culturas antigas, percebemos que o ateísmo não se faz presente. Entre Deus e deuses, os homens sempre se mostram conhecedores da divindade suprema, seja nos personagens míticos ou seja na natureza. Deus sempre esteve presente, pois a pseudociência e o sistema sempre tentam colocar que o homem de antes era apenas como simples animais do meio ambiente, de forma que rebaixam e escondem quem somos, de onde viemos e qual o sentido da vida neste mundo. Através daquilo que chamo de trindade do cientificismo, com o Big Bang, com o caos gerando a vida numa obra do acaso, com o heliocentrismo e a falsa força chamada de gravidade, para esconder o universo elétrico e o eletromagnetismo em ação, e o evolucionismo para esconder a mão divina mais próxima da humanidade e da criação. Tudo isso para promover o esvaziamento espiritual das pessoas, tirar Deus da equação da vida. A teoria da evolução não pode ser provada de maneira científica, muito menos de maneira racional.
não há presença de elos perdidos de símios que se transformaram nos homens de hoje em dia. As mitologias apresentam muito mais realidade do que a fantasia da evolução. É intrínseco ao nosso Criador. A mente não inventou a Deus, mas Deus deixou na mente o alcance de conceber a existência daquele que projetou a própria mente. Pois tudo no universo é elétrico, o que é possível constatar de maneira experimental e empírica a existência daquele que chamamos de Deus. Energia, frequência, vibração e movimento. O Toros, a geometria sagrada. E a mente divina é energia. E essa energia se manifesta em padrões. É incrível como sequência de Fibonacci, proporção áurea e padrão fractal demonstram e provam inegavelmente o desenho inteligente, que não é um acaso. Estes padrões possuem uma estrita relação, conhecido como sequência de Fibonacci. Recebeu o nome do matemático italiano Leonardo de Pisa. Essa sequência aparece em configurações biológicas, como por exemplo, na disposição dos galhos das árvores, ou das folhas em uma haste, no arranjo do cone da alcachofra, do abacaxi, ou no desenrolar da samambaia, em conchas, nas ondas e em toda a natureza em fractais, de maneira micro ao macro em todo o universo. A individualidade é a marca de qualquer artista, desenhador ou arquiteto. Cada um deseja para suas criações a qualidade e os detalhes que os separa dos demais. Na natureza, podemos ver plantas e animais que possuem padrões, ciclos perfeitos em inteligência, que podem ser demonstrados que a criação jamais é um acaso. Os homens naturalmente têm essa individualidade. Suas impressões digitais, por exemplo, nos mais de 7 bilhões de pessoas hoje no mundo, é um exemplo disso. Nenhuma impressão digital é igual a outra. Cada coisa que pegamos ou tocamos, que temos contato, é marcado com pequenas imagens, revelando para qualquer que veja quem esteve ali. Um perfeito exemplo é este peixe que reflete no mundo material marcas de seu Criador, que é a fonte de tudo.
uma obra de arte, do qual este pequeno ser deixa registrado na areia a marca de uma inteligência superior que o criou, que o desenhou. De tudo isso na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células, que dão origem a tecidos e órgãos. Podemos ver o padrão elétrico nas formações do nosso corpo. À luz da evolução, é simplesmente impossível explicar o olho, seja ele humano ou de qualquer outra criatura. Não há lugar aqui para mutações cegas, geradas ao acaso, ou saltos quânticos. Temos forçosamente de admitir a necessidade de um grande Deus Criador, para desenhar o olho e o formar. Não existe a mínima possibilidade da vida ser um acidente ou um acaso da simples evolução da Terra. As células são tão complexas que só podem ter sido criadas por um ser inteligente. As células agem como uma máquina ou fábrica que conhecemos. As células trocam uma com as outras os elementos necessários à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, chamado de DNA. DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos, do qual define informações como sexo, cor do cabelo, pele, formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas em estruturas microscópicas. O DNA é o mais avançado código que se sabe até hoje. É o software da vida. É como uma vasta biblioteca, milhões de livros que nos compõem, resultado direto e inegável do autor da vida. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Estamos dentro do organismo divino de Deus. Podemos enxergar sua inteligência, presença e padrão artístico em tudo. Desde o baile das águas vivas, que faz alusão ao campo toroidal em movimento do universo. A forma elétrica de nossas veias e artérias, raízes das árvores como nas formas moleculares. Nos relâmpagos, nos oceanos, na belíssima arquitetura dos flocos de neve. No nosso plano, no nosso reino chamado Terra, que prova incontestavelmente que Deus existe. Não negue aquele que te dá a vida. Não negue os fatos que estão ao teu redor e dentro de si mesmo, pois tudo tem um propósito e equilíbrio do qual você faz parte de um todo.
Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quer saber se Deus existe? Apenas olhe ao redor atentamente e dentro de si mesmo.